Sejam muito bem-vindos a mais uma aula do canal. Dando continuidade aqui aos conteúdos voltados para profissionais da área do polidense, tá? Isso a gente fala muito sobre o polidense, mas muitas das coisas que eu trago aqui, outros profissionais de áreas que possam ser parecidas, como, por exemplo, professores de dança, podem utilizar esse conhecimento também, tá? Mas como eu sei que a maioria das pessoas que me acompanham aqui no canal são profissionais de poli, né? Então a gente fala uma linguagem voltada para quem trabalha com o polidense. E hoje a gente vai falar da parte técnica, né? Assim, eu gosto muito de trazer conteúdos que não são muito da parte técnica, né? Até porque é o que a maioria das pessoas que trabalham com o poli, eu acho que falta o conhecimento, né? Que são outras áreas, a parte de gestão, a parte é, de marketing, né? De vendas, né? Então são áreas que faz parte do nosso trabalho, né? Porém, a gente não dá muita atenção, né? Ainda se a maioria das pessoas, né, que tem estúdio tivessem um capital de giro para poder investir, né, inicialmente em profissionais que trabalhem com essa área, poderia somente delegar ordens. Mas é sempre bom ter conhecimento para que a gente saiba delegar também, né? Mas só que eu sei que a maioria começa do zero, né? E aqui eu estou falando muito com o público que começa do zero. E muitos não escalam exatamente por falta desse conhecimento. E quando a gente começa do zero, a gente tem que colocar a mão na massa mesmo. A gente tem que fazer. E isso vai trazer um aprendizado para a gente, fora da nossa área de atuação, que vai agregar bastante e vai fazer a gente crescer. E futuramente, lógico, o objetivo é a gente ter uma empresa grande, onde a gente possa delegar, mas delegar sabendo o que está delegando. Por isso que é bom ter esse conhecimento e é bom a gente começar mesmo do zero, a gente poder aprender e poder fazer a coisa sempre com muita consciência, tá? Mas hoje, em especial, eu vou trazer um pouquinho do conteúdo da parte técnica, que também é importante e também existem muitas falhas. Gente, falha existe em todas as áreas e acontece com todo mundo, porque a gente está sempre aprendendo, né? A gente está sempre em constante aprendizado. Então, a gente falha mesmo, a gente erra. O mais importante é a gente saber que nós podemos melhorar a cada dia. E a gente só melhora mesmo buscando conhecimento com pessoas e profissionais que já passaram por isso, pessoas e profissionais que já enfrentaram certos desafios e que podem trazer esse conhecimento de uma forma mais esmiuçada, para que a gente não precise passar por alguns contratempos que atrasam o nosso progresso, né? E hoje eu vou falar uma coisa que é muito recorrente, né? Eu tô há 20 anos trabalhando com poli, né? E já tem muitos anos que eu trabalho com formação de profissionais. Antes eu trabalhava uma porcentagem maior com praticantes, né? E uma porcentagem menor com profissionais de poli. Mas hoje trabalho com praticantes, né? Tanto com aulas presenciais particulares, que é o meu foco maior, mas também com cursos EAD de prática, para quem é praticante. Mas hoje 80% do meu trabalho, do meu foco, e hoje é a minha missão, é trabalhar com profissionais. Porque eu vejo que são os profissionais que muitas vezes não têm um embasamento, não tem um profissional que possa poder trazer um conteúdo e que esse profissional possa ter um respaldo para poder crescer, né? Então eu acho que é nessa área que eu encontrei um propósito, né, para trabalhar, já que eu sou profissional e já passei por muitas situações que muitas vezes me desafiaram e que se eu tivesse tido um profissional que tivesse me orientado, eu poderia ter evitado muitos desafios aí que foram até desnecessários, mas que serviram como aprendizado, tá? E o que eu vejo com muita recorrência na parte técnica é o seguinte, e vamos falar de profissionais que investem, eu vou fazer um curso de formação profissional, eu quero ter bastante conhecimento técnico para eu poder ensinar com excelência. Porém, a gente sabe que o polo é muito extenso, né? Então, a gente tem conteúdos muito extensos, né? Então, por exemplo, para você conseguir estudar uma metodologia completa de nível básico, por exemplo, não é 2, 3 dias que você vai aprender tudo, né? Você vai demorar aí para você conhecer mesmo e dominar o nível básico, é pelo menos uns 5 anos.
tá? Isso falando da minha metodologia, é mais ou menos uns 5 anos. É muita coisa, né? E quando a gente vê uma coisa muito extensa, muitas pessoas se perdem no meio do caminho. Ai, nossa, eu acho que eu já sei demais. E na verdade, não, né? Eu tenho 20 anos de poli e ainda tenho muito que aprender na parte técnica, né? Então a gente tem que pensar que não. O que a gente tem que ter em mente é, não tenho pressa, mas eu sempre vou um passo de cada vez, a cada dia melhorando, né? A cada dia evoluindo, né? Só que a grande maioria faz exatamente porque ficam perdidos no meio de tanto conteúdo e tanta informação, é parar. Ah, eu acho que o que eu já sei é suficiente para eu me tornar uma instrutora referência. E na verdade não, porque quando a gente para de agregar conhecimento, né? E isso eu falo seguindo uma metodologia passo a passo, porque se a gente não segue uma metodologia passo a passo, aí que vira uma bagunça, né? Quando você começa a ficar perdido e daí buscar coisas, por exemplo, na internet, nas redes sociais, aí você se perde de vez. Porque aí deixa de seguir uma metodologia. E aí, quando você deixa de seguir, você acaba pulando etapas em muitos conhecimentos, e isso acaba atrapalhando o desenvolvimento do seu aluno. E o aluno trava. Então, assim, se você percebe que seus alunos, né, que já estão um pouquinho mais adiantados, né, na questão de desenvolvimento, você percebe que a grande maioria, vamos colocar uma porcentagem de 80%, eles começaram a travar e não sair do lugar, fique muito atento, porque às vezes ele travou e ele não está saindo do lugar porque você também, enquanto instrutor, não está saindo do lugar. Você parou de estudar, né? E isso eu falo porque muitas pessoas fazem, tipo, um curso de formação, dois cursos, ah, não, já fiz o suficiente. E não é. Até porque hoje eu acho que dá para contar no dedo as metodologias que realmente ensinam o próximo nível, tá? E o próximo nível não é handspring, gente. As pessoas acham que, ah, aprendi handspring, eu já sou uma professora de nível avançado. E handspring é um movimento de nível intermediário. Ainda mais em se falando nos handsprings tradicionais. Por exemplo, se você só tem o conhecimento do handspring, o handspring back, com a pegada twist, ó, eu já ensinei handspring, eu já sei handspring, é só isso que eu vou ensinar. Meu aluno já sabe fazer handspring. Não, ele não sabe. Ele só sabe fazer o handspring back, que é aquele que chuta com a pegada twist. Tá, e o handspring suplex? E o handspring, atitude. E o handspring estendido. E o handspring de quadril. E o handspring front. E as pegadas que variam, porque o aluno primeiro ele aprende na pegada twist, mas depois ele tem que aprender handspring na pegada básica, na pegada cup. E aí o seu aluno vai evoluindo, né? E aí quando ele para ali, acabou? Não, gente. Então, muitas vezes, quando você identifica que a maioria dos seus alunos não estão saindo do lugar, é porque muitas vezes você não está saindo do lugar. Eu não falo isso só para pessoas que não fizeram formação comigo, tá? Porque eu não tenho controle e não posso obrigar uma pessoa, de repente, a continuar. Eu posso orientar, né? Então, assim, eu sempre oriento, que nem o meu curso, a minha formação completa, hoje ela tem 3 níveis, tá? Então a gente tem o ciclo zero, que trabalha com a parte de gestão, né? Que é o primeiro passo de uma pessoa que quer ter um negócio consistente, um negócio com realmente uma base sólida para poder faturar bem, para poder ter reconhecimento, para poder ter resultados e retornos, tá? Não só financeiros, mas também retornos de reconhecimento, né? E ir crescendo o seu negócio, tá? Então, eu tenho o ciclo zero, tá? Vamos falar da parte técnica. Nós temos a parte um. A parte um do meu curso, quando eu falo, ah, tem 5 anos de conteúdo, as pessoas elas não conseguem muitas vezes assimilar o que seria 5 anos de conteúdo. Não é que você vai ter 5 anos de aula teórica. Não. O curso, ele é liberado em 3 meses, tá? Porque ele é separado por módulos semanais. E aí, quando você entra, você é liberado todos os módulos, sempre é orientado você estudar módulo por módulo de forma progressiva, não pular etapas. Só que a gente sabe que a gente não estuda somente teoria,
né? Nós, instrutores, também estudamos a parte prática, de forma prática. Só que para você executar todas as aulas que tem ali e conseguir realmente dominar, você precisa de 5 anos. Então, ali tem conteúdo para você ficar com o aluno durante 5 anos. Só que você não pode parar ali. Você vai ter conteúdo para você ensinar o seu aluno. Só que você, enquanto instrutor, você tem que estar muito mais à frente. Você tem que estar anos-luz na frente. Então, terminou de pelo menos estudar a parte teórica, você já tem que entrar na parte 2. O meu curso ele tem 5 anos de conteúdo, a parte um, mas ele tem, digamos que ele vai de um nível básico ali para o início de um intermediário. Só ali na parte um ela tem básico e um pouquinho do intermediário. Só que você vai parar ali. Se você parar ali, você estagna. E aí seus alunos estagnam também. Então você sempre tem que estar anos-luz à frente. Até porque, quando você tem conhecimento de níveis avançados, você vai conseguir ensinar com mais excelência os níveis básicos. Eu vou até explicar um porquê, tá? Por exemplo, quando você tem conhecimento de um movimento, por exemplo, que sai de um polybox para um Aicha, ou mesmo que sai de um polybox para um flying K, você vai entender o porquê que no nível básico a gente deve ensinar o polybox subindo em rotação. Polybox você não sobe parado. E quando você tem conhecimento de movimentos mais avançados, que eles exigem aquela técnica, que aquela técnica básica esteja correta, você entende o porquê. E aí você ensina com muito mais excelência. Então, quando você tem conhecimento de nível avançado, de movimentos de nível avançado, você acaba entendendo o porquê que você precisa ensinar aquela técnica daquele jeito. E que não existe o outro jeito. E é por isso que muitos instrutores ensinam errado a base. Porque eles não sabem o porquê que lá na frente, no nível avançado, aquilo vai fazer toda a diferença. Entendeu? Vou dar mais um exemplo. Giros. Quando você ensina giro no nível base, você pode ensinar com a mão lá em cima ou você pode ensinar da forma correta, que é segurando um palmo acima da cabeça. Mas por quê? Ah, mas se ele for fazer um Fireman cruzado com a mão lá em cima, vai sair o giro. Vai, no nível básico, vai. Mas por que que eu preciso ensinar com a mão mais embaixo? Quando você tem conhecimento do nível avançado, você entende o porquê. Porque a grande maioria dos giros de nível avançado, giros dinâmicos, se sua mão não tiver um palmo acima da cabeça, o giro não sai. Você não vai conseguir fazer seu aluno executar o movimento, não vai sair. Porque não existe a possibilidade da mão estar lá em cima. Porque se a mão estiver lá em cima, não vai sair. Você precisa estar com uma progressão de corpo para fora da barra, com muita distância. Você precisa ter, além de você ter a posição corporal, precisa estar muito distante do pole para o giro avançado sair. Você precisa fazer com que teu aluno consiga fazer um giro potente e não só soltar o corpo para frente. Então, quando você conhece, você tem conhecimento técnico de movimentos de nível avançado, você vai entender o porquê que você precisa ensinar daquele jeito o nível básico. E aí eu vejo muita gente pecando. E quando eu falo que até alunos meus, que eu não posso obrigar eles a irem para o próximo nível, porque que passa pela cabeça? Nossa, tem muito conteúdo aqui na parte 1 da Karen, eu não preciso fazer a parte 2. E eu vejo muita gente, por exemplo, a parte 2 tem o handspring. Todas as metodologias de todos os tipos de handspring estão na parte 2. E aí eu vejo pessoas que já fizeram a parte um comigo, já ensinando handspring para os seus alunos. Como? Se eles ainda não fizeram a parte 2? Ensinando embasado em quê? Ensinando como. E aí, quando um ou outro decide fazer a parte 2, putz, eu ensinei essa técnica errada para os meus alunos. E para corrigir, quando você ensina errado? Seu aluno já criou uma memória do movimento da forma errada. E aí, olha, é um sacrifício para você conseguir consertar erro. Quantos alunos que eram de outras escolas vieram para as minhas mãos com vícios que, meu,
Infelizmente, eu consegui arrumar, outros não. Porque não depende só de mim e da pessoa entender que está correto. O aluno, às vezes, ele não quer dar um passo para trás para poder evoluir da forma certa. Por quê? Porque ele está na zona de conforto. Então, é muito mais difícil eu consertar um erro do que eu ensinar o aluno do zero. Entendeu? Por exemplo, o Polybox. Olha, das pessoas que eu ensinei Polybox e que tinham aprendido errado anteriormente e que comigo aprenderam da forma certa, digamos que metade conseguiu, a outra metade até hoje faz errado. Reversa grave. Gente, reversa grave. A pessoa põe a mão lá em cima, muito lá em cima. Ao invés dela fazer um movimento de rotação que a gente faz na base toda uma preparação com educativos, com uma corda ao redor do pole, onde a pessoa aprende a fazer um movimento de rotação redondo, e aí a pessoa vem para mim e eu falo, faz um handspring, porque ela não está conseguindo fazer o movimento avançado, porque se ela fizer do jeito que ela aprendeu na base, ela não vai conseguir fazer. Ela não vai conseguir fazer o fênix, ela não vai conseguir fazer alguns giros que são dinâmicos que seguem de flips, ou mesmo subindo para um polybox para fazer um flying K. E aí, o que que ela faz? Além dela pegar lá em cima, ela acha que é a perna que vai levar o movimento para frente. Então, ela joga o corpo lá na frente e faz um split. Ou seja, o movimento, ela vai voltar e vai se bater no pole. Por quê? Porque não é assim a técnica. Então, quando você é um instrutor e você tem conhecimento do nível avançado, você consegue ensinar com mais excelência a base. Porque aí você entende o porquê que tem que ensinar daquele jeito aquela técnica. E o pole é cheio de detalhes. Se a técnica está dizendo que é daquele jeito e não tem outro. Claro, existem coisas que você pode fazer desse jeito e pode fazer desse. Não vai fazer diferença quando você entrar no nível avançado. Você vai chegar na mesma consciência, na mesma mecânica de movimento, tá? Então, sim, existem movimentos que têm dois caminhos. E tudo bem, certo? Não tem problema. Mas tem uma grande maioria de movimentos que não existe um outro caminho. É aquele ou é aquele, tá? Por exemplo, giro. Não existe giro com a mão lá em cima. Ai, mas eu aprendi, minha professora fala que é lá em cima porque a gente fica com a mão mais segura. É claro que um aluno que é nível iniciante, nível basiquinho, é claro que quando ele colocar a mão lá em cima, ele vai se sentir seguro. E quem disse que é para ele estar na zona de conforto para ele aprender? Não, ele não tem que estar na zona de conforto para aprender. Ele tem que aprender da maneira certa, mesmo que isso faça com que ele demore mais para aprender o movimento. Exemplo, vou fazer uma inversão básica. Tem professor que tem pressa do aluno fazer, porque ele acha que isso vai provar que ele é bom. Mas isso não traz conhecimento para ninguém, isso não prova que o professor é bom ou não. O tempo do que o aluno vai aprender o movimento. Não. O professor ensina o aluno daquele chutão. Não, você tem que se jogar lá em cima. O aluno não tem força de costa, o aluno não tem consciência corporal, o aluno não tem força abdominal. E o professor quer porque quer que o aluno consiga fazer a duras custas o mais rápido possível. Porque não, se meu aluno não fizer, vão achar que eu sou ruim. E é. Porque você não precisa fazer seu aluno fazer com pressa, ele tem o tempo dele. Mas para ele fazer uma inversão básica, ele não pode dar o chutão. Ele vai acostumar errado. Ele pode se machucar, porque se ele não tem força para fazer uma inversão correta, sem dar aquele chutão, é porque ele não está preparado para fazer ainda. Então a gente tem que fazer todo um processo paralelo, onde a gente vai trabalhar o fortalecimento devido através de fortalecimentos específicos de costa, né? Porque costa que inverte, né? Muito costa, vai fazer os trabalhos específicos de abdominais, suspensos, né? Vai fazer os trabalhos específicos de educativos, que vai preparar o corpo do aluno para conseguir fazer da forma correta. E quando ele vai ganhando consciência corporal no movimento, isso vai ajudar em outros movimentos. Então, conhecimento é tudo para o instrutor. É o que vai dar resultado nos seus alunos, é o que vai fazer ele treinar e conseguir evoluir. E você seguir.
anos-luz à frente do seu aluno, e não é porque eu já fiz um monte de curso de nível básico, eu não preciso fazer mais cursos nenhum, porque agora eu já sei ensinar. Ou eu já fiz intensivos que me deram certificado de nível avançado. Gente, certificado. Eu dou certificado. Porque eu acho que você tem que ter algo para você colocar que você é uma pessoa que busca conhecimento. Isso enaltece o seu estúdio, dá mais credibilidade, autoridade. Mas o certificado, se for ver só o papel, não é nada. O que é mais válido é o que você aprende. E principalmente não é só o que você aprende, é o que você aplica. O que eu mais vejo é workshops, por exemplo. Eu mesmo já dei workshops pelo Brasil todo. Pessoas fazem workshop pelo certificado. Ou vem uma internacional, paga R$ 500, um workshop de 1 hora e meia, só pelo certificado e pela fotinho para colocar na rede social. E aí, tudo que aprendeu ali, não aplica nos seus treinos, mas nem 10%. Dá para contar no dedo. Dá para contar no dedo. ah, Pessoas que realmente estudam, fazem um curso, fazem workshop e que você vê aplicando, que você vê realmente treinando. E eu sei porque eu acompanho. Eu não simplesmente vendo um curso ou dou uma aula, tal, e eu procuro saber. Eu procuro saber se a pessoa está ou não estudando o que eu ensinei. E para mim, quando a pessoa não estuda, de uma certa forma, eu fico frustrada. Não depende de mim e eu não poderia me frustrar com relação às ações de outras pessoas, tá? Mas eu fico porque, assim, meu, é um conhecimento que eu valorizo tanto, que foram anos e anos, e para mim tempo é de muita valia, que eu tenho o meu tempo que eu vou dispor para compartilhar aquilo que eu valorizo muito, e de repente a pessoa ouve aqui e solta por aqui, só para ter um certificado. Por isso que os meus cursos práticos para praticantes não têm certificado, porque não tem sentido e significado para mim, tá? Eu só mesmo dou certificados para a formação, porque daí a pessoa pode colocar no quadro, colocar lá no estúdio, mas para mim o que é de mais valia é quando a pessoa aplica o conhecimento. E olha, eu vou dizer, dá para contar no dedo as pessoas que fazem curso, que fizeram comigo e que eu vejo que tem um bom, um bom desempenho depois. Assim, desempenho é o seguinte, por exemplo, cursos EAD, nós temos a plataforma que eu trabalho, que é a Hotmart, e lá eu tenho o acompanhamento de frequência do aluno. Não pensem que eu não tenho. Então, eu sei o aluno que tem frequência baixa, tenho alunos que eu sei quando tem frequência média ou alta, tá? E eu falo isso, por que que eu estou trazendo esse conteúdo técnico? Né? É porque eu vejo 90% das pessoas que fazem cursos comigo ou com outras pessoas, e se ela faz isso comigo, ela faz com outras pessoas também, que não aplicam. Compra o curso e guarda na gaveta. E para mim, o que é de mais importante não é nem o certificado e nem o curso que você faz. É o conhecimento que você aplica, que você agregou e que você aplicou. Isso é mais importante. E isso é hábito, tá? Isso é hábito. Se a pessoa faz isso com um profissional ou em uma determinada área, não precisa nem ser no polidense, ela vai fazer isso em tudo. Ela vai fazer em tudo. Ela joga o dinheiro dela no lixo, porque para mim é jogar no lixo uma coisa. Quando eu compro um curso, e olha que eu faço cursos, muitos cursos, porque eu acredito que a única forma de você evoluir é através de conhecimento. Eu invisto em cursos, tá? E eu falo invisto por quê? Porque eu aplico tudo que eu invisto. Eu consigo estudar e eu consigo aplicar. Porque se eu não fizesse isso, aí sim seria um gasto. Porque tem pessoas que falam, eu não tenho dinheiro para gastar em curso. Sim, é gasto quando você não aplica o que você conhece. Quando você aplica o que você conhece, não é gasto, é investimento. Tá? Então, assim, aqui o que que eu tô trazendo aqui? É um conteúdo para vocês e não é uma aula, mas é uma forma de conscientizar vocês que fazem isso, tá? Para vocês entenderem que vocês estão perdendo tempo e dinheiro se vocês não colocarem em prática, ou mesmo se vocês estagnarem o estudo de vocês, tá? Sempre esteja anos-luz à frente. E não pare no básico.
vai para o avançado. E aí a pessoa pega o intensivo, fala que tem, eu já tenho nível avançado, e aí eu pergunto, você tem nível avançado? Tá. Então, eu quero que você faça ou monte para mim uma sequência que tenha movimentos de nível avançado dentro da sequência e que tenham no meio transições dinâmicas com finalizações de acrobáticas. Quando a pessoa mostrar isso para mim, né, e realmente provar que ela tem conhecimento para isso, aí sim eu posso falar, "Ah, então você realmente, você estudou nível avançado e você tem conhecimento disso. E eu vou fazer vários questionamentos para a pessoa me provar que realmente ela tem esse conhecimento. E a grande maioria não tem. E eu falo isso até mesmo porque o aluno, ele muito segue o instrutor, né? Quando eu dou workshops fora, né, e eu, como eu já falei, já dei fora do Brasil até, sempre eu faço uma questão, né? Assim, eu nem gosto muito de intitular que aquele workshop é para nível tal, tal, tal. Porque se eu falar, por exemplo, olha, eu vou dar um workshop tal, é só para nível avançado. E isso já aconteceu muito. Quando eu chego no workshop, 90% das pessoas que estão lá não têm bases, não são avançadas. E falam que são avançadas. Por que que elas falam que elas são avançadas? Porque o professor delas fala que é avançado. Não, você já era aluno avançado e não é. Mal elas têm uma base e aquele workshop que seria nível avançado, eu acabo trazendo, lógico, sempre em workshops eu levava conteúdos nível básico que tem a ver com o desenvolvimento daquilo que eu ia passar, mas para poder passar a base que a maioria não tinha e que se intitulava nível avançado. Isso é o que mais aconteceu. Tipo, praticamente todos os workshops que eu ofereci nível avançado era um ou outro que eu poderia dar aquele conteúdo que eu levei realmente para dar workshop. A grande maioria eu tinha que regredir e passar bases para que a pessoa pudesse um dia desenvolver aquilo. Mas como eu sei que a grande maioria ia ficar só ali e depois ia entrar numa zona de conforto e não ia chegar a desenvolver aquilo que realmente eu me propus a ensinar naquele workshop, eu não posso fazer nada, ainda mais um workshop, que eu só vou ficar lá 1 hora e meia com a pessoa. Eu não vou ter um acompanhamento a longo prazo. Porque se eu tivesse, aí eu ia fazer um trabalho, né? Mas o workshop é para isso, né? É para as pessoas que são inteligentes aproveitarem. E as pessoas que só querem ter o certificado na parede, infelizmente, não aproveitam o tempo que se propuseram e nem o dinheiro que investiram, né? Fazer o quê? Então, é isso nessa aula. Vocês são instrutores, se conscientizem de que não adianta vocês pararem ali. Vão para outro nível. Ah, mas será que eu estou pronta? Vai para outro nível. Continue estudando o seu nível e vai para outro nível que já está na hora e já está perdendo tempo. Tem que ir para outro nível. Não fica só no nível que você intitula que já tá bom. Não. Você tem que estar anos-luz, pelo menos de forma técnica, mesmo que não seja de forma prática. Você tem que estar anos-luz à frente. E isso você vai conseguir ensinar o teu básico com muito mais excelência. E você vai conseguir entender o porquê de algumas técnicas, que muitas vezes fica no vácuo, né? Ah, mas por que que eu tenho que ensinar o polybox girando se eu posso ensinar ele parado porque meu aluno vai fazer mais rápido? Não, não faz isso. Você tem que entender o porquê. E muitas vezes você tendo conhecimento no nível avançado, você vai entender o porquê. Certo, gente? Então fica aí a dica de hoje. Se conscientizem. Não estudem só por estudar, não comprem curso e guardem na gaveta, não deem mais importância para o diploma que vocês colocam na parede, para o certificado, do que para o conteúdo que vocês aprendem. Tudo que vocês aprendem, coloquem em prática. Mesmo que vocês queiram procrastinar, não façam isso. Criem como hábito estudar, estudar, colocar em prática, se atualizar. Não parar na zona de conforto, não ficar só numa mão com açúcar, ir para frente, vou para o próximo nível, porque assim eu vou conseguir levar meu aluno para o próximo nível com mais excelência. E aí sim vocês vão evoluir. Porque vai chegar um tempo no poli que só vão sobreviver as pessoas que realmente têm conhecimento, tá? Porque a gente está naquela fase de que um monte de gente dá aula de poli e 95% não tem conhecimento. E aí os alunos que vão querer evoluir, eles vão procurar quem realmente tem conhecimento. Vai chegar um ponto que eles vão procurar.
E aí, quem vai sair perdendo é quem não investiu em conhecimento a tempo, né? Então, estejam à frente, vocês como profissionais que têm consciência de que são realmente profissionais, não são amadores, tenham consciência de que vocês têm que estar à frente, sempre à frente, não só à frente de conhecimento dos seus alunos, mas à frente no mercado. Postura profissional, atitude profissional é aquele que realmente investe e que é assim que vai ter resultado, que é o único caminho, não existe outro caminho. Ok, gente? É isso. Se gostaram do conteúdo, curtam, comentem, compartilhem com outras pessoas que precisam desse conhecimento. E eu sei que tem muita gente que precisa. E se inscrevam no canal, tá? É isso. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.